Boa noite, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Mais o programa Arnaldo Palestra Entrevista, tá? Queria agradecer semana passada a audiência de vocês, tá? As mensagens, o carinho de vocês pelo programa, tá? Essa jornada tá sendo muito interessante. E como sempre falando, sozinho a gente não é nada, né? E ontem teve a passeata, quem foi aí? Depois manda mensagem quem foi na passeata, né? Eu não fui porque tinha um almoço, né? Não podia perder o almoço. Churrasco grego da hora aqui em Carapicuíba, né? E muita gente tem fobia, né? Tô brincando, depois eu falo porque não foi, tá? Mandar um abraço ao nosso patrocinador. Quero batata. E aí, Brunão, vai trazer frango pra nós hoje? Será que vem frango hoje? Batata? Né? O Quero Batata fica aqui no shopping, Wagner. Aí, falei o nome do convidado. Queimei. Nem tá aqui no nome da live. Queimei a largada, né? Beleza, depois eu falo, tá, gente? O nosso Quero Batata, muito bom aqui no shopping. Leva a sua família, o chopp de vinho, muito bom, beleza? Bom, nosso candidato de hoje é doutor. Hoje tá chique, hein? Advogado. O cara cresceu aqui na quebrada. Já joguei bola com ele. Um amigo de longa data, lutou pra caramba, sabe? E quando eu falei para meus amigos que ele ia vir aqui no programa, a pessoa já começou a fazer um monte de pergunta, né? Não, faz ao vivo lá para ele, né? Nosso amigo Wagner Teixeira, Dr. Wagner, Oi. Boa noite. Boa noite, Arnaldo. Prazer em estar Tudo aqui bem? no seu podcast, uma honra para mim. Não, Tudo honra é bem? minha. Entrevistar um doutor, rapaz. Imagina. Vamos dispensar as formalidades. Nós Não, estamos aqui no tem que ter encontro de formalidade. Não é amigos. todo dia que vem doutor aqui nesse programa, nessa bagaça aqui, rapaz. Wagner, vamos começar pelo começo, que é melhor, né? Claro. Wagner Teixeira, quantos anos? Esse ano eu faço 45 já. 45. Mora quanto tempo aqui em Carapicuíba? Pô, morei só 2 anos fora e 43 anos. Fui nascido e criado aqui em Carapicuíba. Quantos irmãos? Tenho 2 irmãos, 2 irmãos na verdade e uma irmã. Irmã, né? Essa irmã foi aquela escapadinha básica do velho, né? do velho. Tá certo. E quantos anos você já é advogado? Esse ano eu tô indo pro 14º ano já. 14º ano. 14 anos, mano. 14 anos, cara. Eu lembro de nós dois, cara. Pô, nem me E fala. Ferraz Suzano. Ferraz, E o Wagner no Suzano. meu carro falou o seguinte: Arnaldo, essa é a última vez que eu presto pra OAB, mano. Aí ele veio trabalhar comigo, o bicho não sabia fazer nada, só carregar caixa, cara. Aí eu lembro que você mandou mensagem pra mim de madrugada que você passou na OAB, cara. Passei. Depois, na verdade foram 7 tentativas, 6 reprovações, né? E aí na 7ª, graças a Deus, fui abençoado aí. É. E é muita correria, Wagner? Ah, bastante, né, cara? Muita dor de cabeça? Bastante. Muito claro. dinheiro, Wagner? Nem tanto. Nem tanto, né? Mas vale a pena? Não, eu não posso reclamar da advocacia, né? A advocacia, Você sempre gostou, né, cara? Eu sempre gostei de ler, né? E minha advocacia, na verdade, me trouxe a perspectiva de conhecer um outro lado, né? Eu tento, na verdade, criar uma advocacia mais humanizada, né? Porque quando você olha para a advocacia, para o direito em si, tem muito glamour, né? Então, e também tem muito estigma sobre a figura do advogado e da advogada, né? Então, você percebe quando você vai atender, principalmente as pessoas mais simples, as pessoas chegam no escritório, elas ficam extremamente assustadas. Acanhadas, né? Acanhadas, porque ela imagina o seguinte, né? Qual é a figura do advogado? Tudo cobra. Então, eles não aceitam uma água, eles não aceitam um café, eles ficam olhando no relógio o tempo todo. Como se estivesse falando com Deus. E com medo de ficar muito caro aquela conversa, aquele café, né? Então, a área que eu escolhi principalmente, né, me ajudou a desenvolver. Qual a área que você escolheu? Direito previdenciário. Previdenciário. Na Só verdade, previdenciário. eu tenho 2 especialidades, né? Eu fiz pós-graduação em 2 especialidades. Direito previdenciário. E aí, quando você fala de direito previdenciário, as pessoas não sabem nem o que se trata, né? Mas todas as questões envolvendo o INSS é essa área que eu atuo. O ramo do direito que trata das questões contra o INSS é direito previdenciário. E também me especializei em direito penal e processo penal. Só que essa é uma área um pouco mais difícil de atuar, é um pouco mais complexa, né? Mas lá no meu escritório eu atendo todas as áreas, exceto direito biomédico, direito direito médico, direito biomédico, direito tributário, né? Essas áreas eu não atendo. É que é uma gama, né? Não é só um... É porque quando a gente fala
direito, né? Você tem direito de tudo. Agora você tem o direito de da tecnologia, por exemplo, né? Como é que vai ficar essas questões da inteligência artificial, né? Então, você vê, o direito ele vai acompanhando a evolução da sociedade, né? Ou pelo menos era para acompanhar, né? Pode falar mais no microfone. mais encostado, né? Isso aí. Eu também faço. É que na verdade aqui não é um programa de entrevista, é um bate-papo, né? No que você. Tipo assim. Muitas pessoas falam, não posso fazer pergunta pro Wagner. Deve fazer pergunta, né? Porque tem muita gente que tem direito e não sabe. E tem gente que acha que tem direito, mas ela não tem. É quando ela chega no teu escritório que ela descobre que ela não tem direito. As pessoas, Arnaldo, a gente percebe que existem clientes, né, pessoas de vários tipos, né? Então você realmente, como você disse, existem pessoas que realmente estão numa condição assim de vulnerabilidade. Principalmente a gente olha nesse ramo do direito previdenciário, né? Você vê que existem uma série de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade mesmo, né? Muito leiga, né? Totalmente. As pessoas chegam lá arrebentadas no escritório, muitas vezes fisicamente, né, com sequelas de acidentes, chegam doentes, mas elas chegam principalmente afetadas psicologicamente, porque ela já não tem para onde ir mais, né? Então já tomou a negativa do INSS, às vezes perdeu o trabalho, então chega no estado de vulnerabilidade. Essas pessoas, a gente dá um tratamento inicialmente ali, faz um acolhimento, entende qual é a dor dessa pessoa, né? E depois a gente começa a avaliar as condições, porque às vezes a pessoa chega com uma dificuldade, precisando de um auxílio, doença, por exemplo, mas ela não tem condições de fazer um tratamento, depende do SUS, aí a fila está enorme, então você vai buscando algumas saídas ali dentro do próprio direito, né, para tentar buscar esse benefício. Agora, por outro lado, você tem aquelas pessoas também que não têm absolutamente nada, não tem nenhuma patologia, tem condições de trabalhar, mas que simplesmente ela está querendo ficar encostada, que a gente diz aí no dito popular, né? Não quer mais trabalhar, então quer pegar uma caixa, como eles dizem, né? E quer ficar afastado. Esse a gente também dá um outro tratamento, né? E não tem muito o que florear, então você é muito direto. Fala, porque eles acham que você que resolve o problema, né? E na verdade não é, né? Não, né? Existe um perito, existe um médico, né? Quando a gente fala de benefícios por incapacidade, auxílio doença, né? Que já não chama mais auxílio doença, hoje chama benefício por incapacidade temporária. E você fala da aposentadoria por invalidez, que hoje chama benefício por incapacidade permanente, e outras questões, por exemplo, como LOAS, tudo vai passar por uma perícia médica, né? O INSS tem um departamento onde lá são médicos, nem sempre são os médicos especializados naquela área, raramente você vai encontrar uma pessoa que tem problemas ortopédicos, pode ser avaliado por um cardiologista, mas ele é perito. Uma pessoa que tem problema de cardiologia vai ser avaliado por uma ginecologista, por exemplo. Caramba, não sabia disso, não. Muitas vezes os indeferimentos ocorrem por conta disso também. Mas os benefícios por incapacidade, eles sempre serão avaliados por um perito médico. Ele que decide. É ele quem vai decidir. Na verdade, você é uma ponte do cliente do INSS. Basicamente a gente vai avaliar o seguinte: quando a pessoa chega nessa condição de enfermidade, necessitando de um auxílio, a gente vai avaliar sob o ponto de vista da incapacidade. Traduzindo para o português essa pessoa, né, essa mulher, esse homem, enfim, esse segurado, ele tem, de fato, condições de exercer uma atividade laborativa? Ele tem condições de trabalhar ou não? Não tem. Tá, isso não tem por quê? O que aconteceu? Qual é o tipo de patologia? Primeira coisa que a gente vai avaliar. E aí, depois você começa a fazer outras avaliações. Você vai avaliar outros requisitos. Você vai avaliar se ele contribuiu o tempo necessário, que a gente chama de carência, né? A carência são as quantidades mínimas necessárias que você tem que ter para poder fazer um pedido de benefício. Então, você vai avaliando por camada. Você vai avaliando ali em estágios. E, tipo assim, você cobra consulta, não? Não, eu não cobro consulta, tá? Porque esse é o grande medo das pessoas procuram um advogado. Não vou lá porque eu não tenho dinheiro só da passagem. Como eu vou perguntar para ele? Vai cobrar. Nesse segmento do direito,
Você, basicamente, quando você faz a escolha para atuar no direito previdenciário, você seleciona uma camada de pessoas, na grande maioria de pessoas carentes, tem dificuldade. Eu até brinco, né? Ninguém procura um médico, um advogado para tomar um café. Falar, doutor, vim aqui pra gente trocar uma ideia que tava com saudade, ou um amigo me indicou e falou que você tem um papo legal, vim aqui. Não, as pessoas chegam lá numa situação bastante delicada. E aí, obviamente, a experiência, o tempo que a gente está atuando no segmento, a gente começa a perceber aquelas pessoas que realmente precisam e as pessoas que não precisam. Você acaba se envolvendo, Wagner? Emocionalmente, eu acho que no início da minha carreira... Por acaso é meio derrotado, né? Falei, podia ter feito mais. No início da minha carreira, eu me envolvia mais, né? Hoje, eu tento desligar, porque senão você respira o direito 24 horas. Então, você chega em casa, você tem uma família para dar atenção. Você não vai salvar o mundo, né? E você não consegue. Resolver todos os problemas, né? Você não consegue. Então, eu me lembro muito bem, assim, de 2 professores da faculdade que diziam o seguinte: bom, você tem 2 caminhos. Você entregar o teu melhor, e independente do resultado, você ficar com a consciência tranquila de que você fez um bom trabalho, ou você simplesmente esquecer. Porque tinha um outro professor, que era uma linha mais ligava o botão, ele dizia o seguinte: eu nunca perdi uma ação, quem perde são os meus clientes. Né? Quando ele disse isso no início, isso para mim chocou bastante, mas hoje eu entendo que talvez ele dizia isso para não se envolver emocionalmente com as questões, porque você se depara com uma quantidade de injustiças muito grande, Arnaldo, e isso acaba dificultando, às vezes, assim, o andamento do processo, né? Porque, sei lá, cara, a gente vive num país tão desigual, né? E no caso você falou da vara civil, né? Criminal, né? Criminal. Mais popularmente conhecido como delegado porta de cadeia, né? Os caras têm essa mania, né? É até pejorativa de falar, né, Wagner? Mas até para ser um delegado de porta de cadeia você tem que se esforçar muito, né? Eu acho que essa é a grande questão no nosso país, né? A nossa sociedade, a sociedade brasileira, tende a não valorizar as coisas, né? Então você pega na questão do esporte, é a mesma coisa, né? Os nossos ídolos não são valorizados, as nossas conquistas não são valorizadas, né? A gente tende a sempre a flexibilizar ou simplesmente desprezar. Então, para você ser falar assim, mas é um médico clínico geral, tá? Mas para ser um médico clínico geral, ele teve que estudar muito. Para ser um advogado de porta de cadeia, tem que se estudar muito também. Ninguém acorda hoje e fala, vou fazer 5 anos de faculdade e passa. Tá certo? Depois, vou fazer o exame de ordem. Para fazer o exame de ordem, você tem que estudar pra caramba. Aí você vai lá e você... né? Muito difícil. E aí, de repente, depois fala assim, eu virei um advogado. Não, para ser um advogado de porta de cadeia, tem que estudar demais. Tá certo? Agora, é claro que existem profissionais e profissionais. Existem profissionais que, infelizmente, pararam no tempo por uma questão, por uma opção, enfim. Acabaram não dando sequência ali nos estudos, não se atualizaram e tal, ou escolheram esse segmento, tá tudo bem também. Mas eu acho que a gente tem que respeitar todos os profissionais, né? Existe brecha na lei? Ou é folclore? Não, existe, né? Existe? Não é que é brecha, né? Ou é mal interpretado, mal lido, né? Na verdade, mal entendido. Na verdade não existe uma brecha, né? O que existe são alguns nuances, alguns detalhes, né? E que, infelizmente, pela quantidade de processos que você tem hoje no Poder Judiciário, é humanamente impossível um promotor, um juiz, ou Poder Judiciário como um todo, analisar criteriosamente tudo o que acontece dentro de um processo. Se você pega um advogado, existem advogados que têm muito sucesso porque ele lê, ele faz uma advocacia que eu digo ser mais artesanal, não uma advocacia de massa, onde ele simplesmente vai fazendo por batelada, por baseada, por atacado, né? O que existe, na verdade, então, são algumas análises que um bom advogado tem que ter, olhar com lupa aquele detalhe, né? Então, quando a gente diz brecha, vou te dar um exemplo assim. Você pega num processo criminal, muitas vezes, o promotor de justiça denuncia, vamos imaginar um crime que tem vários agravantes ali. Matou com requintes de crueldade, ocultou o cadáver, fez isso, fez aquilo. E esses agravantes e também essas qualificadoras, tecnicamente dizendo, elas
tende a aumentar a pena daquele réu. E muitas vezes você analisa aquele processo e vê que as qualificadoras que estão sendo imputadas àquele réu, elas não existiram ou não há prova de que ocorreram. E isso, obviamente, diminui a pena do réu. E aí, muitas vezes as pessoas falam, mas porque o advogado achou uma brecha. Não, não é que achou uma brecha, é que ele analisou bem as provas do processo, né? E viu que porque aquilo a sociedade, ela quer ver sangue. Ela quer ver o estuprador trancafiado, jogar a chave fora, né? Quando eu dou muita palestra em faculdade, a pessoa fala, eu sou contra a pena de morte. A primeira frase que eu ouço, mas se fosse com seu filho. Se o cara encostar a mão no filho meu, ele pode ser do PCC, do PT, PMDB, qualquer partido. Mas Estado de Direito, a pena de morte é uma estupidez tamanha. Sabe? Que, tipo assim, eu falo para as pessoas, você vê um cara morto, é uma coisa. Você vê um cara morrendo, é completamente diferente. Você vai perguntar para mim, pergunta pro Wagner se ele defende estuprador pedófilo. E se existe ética entre os advogados para defender esse tipo de causa, né? Eu particularmente acho que sim. Porque até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Bom, eu já tive alguns casos no escritório, né? Tanto quanto eu participava de um escritório de advocacia em Osasco, com 2 grandes amigos, doutora Valesca e doutor José Guilherme. Um dos casos, eu falei, olha, esse caso eu não vou tocar, porque eu não me sentia confortável, e também não senti que aquele processo, aquele cliente estava falando a verdade, né? Tem isso, Wagner? Tem, a gente percebe, né? Agora, eu já defendi um caso no escritório, aqui em Carapicuíba, inclusive, porque eu entendi o seguinte, são crimes repugnantes, assim, crimes que quando você para pensar ali, lá no seu íntimo, você fala assim, isso aqui vai contra alguns princípios meus, tá certo? Mas o direito, ele é algo que pulsa dentro de mim. Então eu falo, cara, eu vou defender esse cara. Mas não porque eu quero que ele seja inocentado. É esse o grande detalhe que a sociedade acaba esquecendo. Então, o caso do estuprador vai ser basicamente na mesma explicação anterior. Então, muitas vezes você tem lá uma série de situações que estão sendo imputadas que vão agravar a pena desse réu, que não existiram. Ok, existiu o fato que é repugnante, que merece ser reprimido pela lei, isso é fato, que a gente fala que é incontroverso. Está lá a materialidade delitiva que a gente fala, ou seja, existe prova do fato, tá certo? Muitas vezes existe uma confissão do fato, né? Então a materialidade delitiva está ali, as provas estão ali, a autoria já é certa, ok, a condenação é certa. Só que muitas vezes a figura do promotor de justiça, né, ela acaba entendendo que há um excesso diversos outros crimes e que muitas vezes não ocorreram, ou que se ocorreram não há provas, tá certo? Então a figura do advogado é importante, por quê? Porque ele vai falar, ora, promotor de justiça, o senhor que teria que fazer as provas aqui desses fatos que o senhor está alegando, e não há provas. Então, se não há provas, ninguém pode ser condenado sem prova. Então, que ele responda pelo crime que ele cometeu, dentro do limite da lei, mas não pelo excesso. E a sociedade, há um movimento muito grande na sociedade que vibra em função de uma condenação, da pena de morte, do espancamento, da justiça. Só que é muito louco isso, porque quando isso acontece com alguém que você não conhece, tá tudo certo, vamos vibrar. Mas quando você tem um ente seu do outro lado, aí você fala, isso não é justiça, né? Então é um movimento que a gente tem que pensar bastante, porque o maior infrator de direitos humanos é o Estado. É o Estado quem cria a lei, é o Estado que é a mão forte, tá certo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessa coisa de vibrar e deixar o Estado agir limitadamente, né?
Porque, na verdade, o nosso Código Penal é desde quando, Wagner? 1940. 1940, né, mano? É, Caramba. 1940, e você vê que, Mudou muita coisa lá pra cá, né? claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Né? E você vê que não há uma evolução, tá certo? Não há uma evolução da legislação acompanhando os fatos da sociedade. Não há, não há. O direito como um todo ele é muito lento, porque para você constituir uma lei, você depende de um congresso, você depende de aprovação nas duas casas, você tem um quórum qualificado, então você tem que ter uma quantidade determinada de deputados aprovando, passa pela CCJ, até você, muitas vezes, colocar aquele projeto de lei e aprovar, o fato já evoluiu. Isso também O mandato acontece. do cara já acabou? Já acabou, entrou uma nova composição no Congresso, mais conservadora, menos conservadora, mais alinhada a uma ideologia, mais alinhada a outra, e aí você vem os questionamentos no STF, aí a composição do STF muda. Então você veja que isso acontece em todos os âmbitos do direito, inclusive no direito previdenciário. Nas questões do INSS. Ora, você tem o reconhecimento de um benefício de uma determinada forma, ora, você tem de uma outra forma. A lei muda, né? A lei muda, vai alterando os entendimentos, né? Então, e isso, o direito, ele não é tão dinâmico como é uma sociedade. A sociedade, ela é viva, ela pulsa, né? Mas ele não é porque tem que ser criterioso? O direito não pode andar lado a lado com a emoção, né? Não, eu acho é uma linha muito tênue, né? Porque você imagina você um juiz e você ter muitas vezes ter que tomar uma decisão baseada na lei, mas que a questão social fala mais alto, né? Então, assim, só para não ser polêmico, né? Assim, então, por exemplo, se você pega a lei fria, a gente fala, né? A letra fria da lei, ela é muitas vezes injusta. E aí existe um grande jurista chamado Norberto Bobbio que dizia que nem tudo que é legal é justo, nem tudo que é justo é legal. Então vamos dar um exemplo aqui. Na área criminal, por exemplo, você tem um adolescente que é pego com um cigarro de maconha e R$20 no bolso. Tráfico. As pessoas entendem que é tráfico. A sociedade fala, não, é tráfico. Polícia é tráfico. Você vai para a delegacia, tráfico. Pena mínima, 5 anos. 5 anos. 2 cigarros de maconha. E tá cheio, tá? Cheio. 5 anos de cadeia. Crime hediondo. Você pega um camarada que foi preso com 50 quilos de cocaína transportando num caminhão. Pena, 5 anos. Tráfico de entorpecente. Ué, me parece ser um pouco desproporcional isso, né? O cara com 50 quilos e o moleque com 2. Né? E tá cheio disso, tá? Todos os dias. Isso, desculpem o termo, é o feijão com arroz. Para não ficar na área criminal e voltar para minha área de direito preferida, que é o INSS, você pega, por exemplo, um benefício que nós chamamos de BPC, benefício de prestação continuada, que todo mundo conhece como LOAS. BPC é o benefício de prestação continuada, que está lá inserido na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Lá diz que uma pessoa que está em estado de vulnerabilidade, leia-se, pobreza extrema, uma pessoa que não tem ninguém por ela, que ela não consegue trabalhar, tá certo? Ou que seja deficiente físico, mental, deficiente físico, intelectual e sensorial, tá certo? Cuja renda per capita ou a renda familiar não seja maior do que 1/4 do salário mínimo. Essa pessoa tem direito a um benefício. 1/4 do salário mínimo dá uns 350 reais. Você pega os casos, por exemplo, que a pessoa ganha lá 350 reais. 3 pessoas, cada uma delas ganha 350 reais. Benefício concedido, BPC LOAS, maravilha, família feliz, R$1.412 reais por mês. Aí você pega uma outra família cujo a avaliação da renda per capita fica em R$352 reais, ou R$351 reais. Essa família já não tem direito ao BPC LOAS. Caramba, hein?
Por quê? Porque a lei diz que é 1/4 de salário mínimo, ponto final. Acima disso, não. E aí você fala, pô, mas R$1 por pessoa, 3 pessoas, R$3 a mais na renda dessa família, tirou ela do estado de pobreza e miserabilidade? Para a lei, sim, mas na prática, não. Então você veja quanto isso é complicado. Manejar esse direito não é tão simples como as pessoas acham. Porque, na verdade, o Brasil, cara, eu sempre falo, talvez uma ignorância minha. O Brasil não tem um povo, tem um público que ele assiste. O povo não sabe de lei, o povo não sabe de direito. Ele sabe de futebol, Big Brother, novela e tudo mais, carnaval. E acaba não correndo atrás do seu direito. Eu tenho um colega meu que fala o seguinte: Arnaldo, quando você pega um ônibus e falta 10 centavos que o cobrador te dá, você está lá no final da porta do ônibus. Está chegando no seu ponto. Você não vai atravessar aquele mar de gente para pegar 10 centavos. Mas se você estiver no ponto de ônibus soltando 10 centavos, você fica com vergonha de dar sinal. Como é que eu vou falar para o cobrador que falta 10 centavos? A mesma coisa com a lei e com direitos. O Brasil não tem a gente não tem a cultura de... A gente tem a cultura de xingar, mas não de cobrar e correr atrás. E muitas vezes que você falou, né? Tem cara que fala, eu tô com dor nas costas, acho que vou me aposentar. Como é que você vai se aposentar, cara? Né? Infelizmente, você pega isso, é muito comum. Né? Tem um amigo meu que tem um advogado muito bom, que ele faz esse tipo de trabalho. É por isso que o INSS, muitas vezes... claro que a estrutura do INSS é uma estrutura gigantesca e defasada. Então, para você ter ideia, hoje nós estamos falando de aproximadamente 39 milhões de segurados, tá? Gente, mano. Que recebem benefício. Aproximadamente aí entre 1 milhão e 1,5 milhão de pessoas por mês que buscam requerimento no INSS. E a estrutura do INSS é extremamente defasada. Então você não tem o número necessário de servidores. Ela não acompanhou a evolução, né? Não acompanhou, tá certo? E aí eles implementaram agora, já tem alguns anos, aí pelo menos uns 2 ou 3 anos, se eu não estou enganado. Eles adotaram agora a inteligência artificial para analisar benefícios, tá certo? Putz. E aí o que aconteceu? Bom, existia um clamor dizendo, olha, precisa acelerar a análise dos benefícios, né? Demora muito, tem aposentadoria que demora 6 meses, 7 meses, 1 ano para ser analisado. Então eles criaram um robozinho que faz análise. Mas como é que funciona o robô? O robô lembra muito aquele personagem lá do Zorra Total, é cara crachá. Se o sistema tiver certinho, tudo certinho, os dados certinho, ele vai conceder. Mas se ele tiver que fazer alguma outra análise, ele não faz. E aí ele nega o benefício. E aí o que acontece? As pessoas estão sendo estimuladas a ir até o INSS ou fazer de casa o pedido de aposentadoria, porque é tudo digital, aplicativo. Não precisa de advogado, não precisa de ninguém, faça o seu pedido de aposentadorias. E aí a pessoa entra no aplicativo e toma uma negativa. E às vezes por detalhes, né? Por coisas simples. Porque o pessoal tem até aquela coisa, né, de, eu digo por mim, uma vez eu fui dar uma palestra na cidade de Barueri, por idiotice minha, se eu pagasse um advogado para ler, eu perdi 14 mil. 14 mil eu perdi. Porque não tinha entendimento de pagar alguém para ler no que eu tinha direito. Eu acabei quebrando a cara na prefeitura de Barueri. Muitas vezes você acaba, de fato, deixando escapar, né, alguns detalhes. Então, só para você ver, para você ter ideia da importância de um profissional hoje na área. Aliás, profissional sempre, né? Um estúdio desse tem que ter um profissional. Eu não teria competência para montar um estúdio desse, tá certo? Por isso que eu digo que essas pessoas têm de desvalorizar os profissionais, né? Não, é muito caro. Mas olha só, você faz um requerimento hoje, para você ter ideia da complexidade que é. Você faz um requerimento hoje de aposentadoria. Simples. E aí você toma uma negativa do INSS. Porque você, sei lá, deixou de juntar um documento. A carteira profissional. Ou a sua carteira profissional estava com uma irregularidade e você não pediu para o INSS fazer as alterações. Ok. O que a maioria dos advogados que não são especialistas fazem? Ou as pessoas quando não estão com o advogado fazem? Tudo bem, tomei negativa aqui, vou entrar com uma ação.
tá certo? Entra com uma ação judicial lá no Poder Judiciário, Justiça Federal, e chega lá na Justiça Federal, então, o juiz recebe o processo, julga com resolução do mérito, ou seja, ele está analisando o que você pediu. Ele fala, bom, julgo improcedente, ou seja, você não tem razão, tá certo? Você perdeu a ação com resolução do mérito. Ele resolveu o processo, não do jeito que você queria, mas ele resolveu. O que vai acontecer? Você não vai poder discutir mais essa questão em lugar nenhum. Nossa, mano. O seu direito lacrou ali, consolidou ali. Se tivesse com advogado... Se você tivesse com advogado, não precisaria nem você ir na Justiça Federal. Porque o INSS, de acordo com as instruções normativas, ele tem que fazer análise do benefício. E ele tem que fazer análise com base no quê? Nas provas que você tem que juntar ou nas provas que ele tiver dentro do próprio sistema. E quando o INSS nega, você pode recorrer ainda para uma segunda e para uma terceira instância, que a gente chama de junta de recursos, e a terceira instância, o Conselho de Recursos da Previdência. São órgãos colegiados, independente do INSS, que vão fazer o quê? Eles vão analisar se a decisão do INSS está correta ou não, se o servidor trabalhou corretamente ou não. Mas as pessoas não recorrem a isso. Por quê? Porque precisa ser técnico. Precisa ser técnico. Precisa ser técnico. Que não fazem isso, porque o próprio INSS também não divulga. Entra com recurso, faz assim. Não fazem isso. Eles não fazem. Porque, na verdade, eu falo, hoje eu vejo advogado, a gente tem um mecânico, você leva o carro ali. Você tem um barbeiro, você tem que ter um advogado. Claro, claro. Mesmo que você não leve nada para ele fazer, mas tem um convívio, um bate-papo, tomar um café. Esse aqui é o Wagner, meu advogado. Mas o que ele você nada, mas é meu advogado. Porque você já queria um laço. Claro. Porque você nunca sabe o dia de amanhã. Claro. E, tipo assim, nem tudo é dinheiro, como você acabou de falar, né? É claro, né? Você não vive de sonho, né? E como que é o Wagner advogado na família, mano? Olha... Você tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Um 17. Um de 17 e o Leozinho, que vai fazer 7 anos. 7 anos. E a Dani, quantos anos de casado? Janeiro... Bom, esse ano nós temos 24 anos de casado. 24 anos é bodas de camisa de força, né? 20... Eu acho que... Matheus, 24 anos de camisa de mulher, mano. Eu acho que 24 anos... Vocês ainda conversam? Conversamos Tem que dar um demais, cara. Você mandou lá pro Facebook? Eu não tô vendo nada das perguntas aqui. Vou mandar aí pra você. Manda aí pra mim, que eu não tô vendo nada aqui. Então, respondendo a sua pergunta, assim, ser advogado... Você deve ser orgulho pra família, né, cara? Seus irmãos, né? Sua mãe. Cara, eu acho que seus sim, irmãos, né? sua mãe. Eu acho que sim, né? Porque Até assim... pra amigos próximos, né? Porque, na verdade, eu conheço o Wagner. O Wagner, se aparece também, ele era aluno, mano. O Matheus. Ele estudou, eu não, cara, né? Palestrante de merda é um advogado bom, né? Isso é uma brincadeira, né? Mas empresário de bosta, advogado de merda, né? Mas ser advogado da família, assim, às vezes é difícil, cara. Tem muita multinha? Não, tem bastante multa, né? Mas não é só da família, de amigos também, né? É, mas eu acho que o que mais incomoda... Resolve isso aí pra mim, né? O que mais incomoda é assim, né? Você tem alguns exemplos, né? Então, se você tá num churrasco, por exemplo. Pô, um domingão, cara, às vezes tá, sei lá, curtindo uma cerveja, você tá com a cabeça longe, né? Você tá ali no bate-papo com a rapaziada. Aí, de repente, alguém... será que você pode fazer uma consulta e tal, né? Fala, porra, mas no meio do churrasco aqui, né? Ela falou, eu queria saber se eu fosse médico, se eu fosse dentista, se você abrir a boca aqui pra eu olhar também, né? Então, às vezes existem pessoas que são inconvenientes, assim. E muita gente quer colocar preço no teu trabalho, né? Sem dúvida, isso é o que mais tem. É só uma pecinha, Por que você não arrumou, então? Isso aí é o que mais tem, né? Mas eu acho que em todas as áreas. Porque no teu caso vai desde o seu tempo é dinheiro, você tem que ler o processo, sim, não é fácil, sim, você tem que ir até o fórum, sim, você tem que ir até o cliente, né? Sim. Isso não é de graça, né? Não, isso demanda tempo, né? Para você ter uma ideia hoje, para você fazer um requerimento hoje de aposentadoria, tá? Para aposentadoria, você demora no mínimo aí uns 3, 4 dias para você analisar a documentação que o cliente tem. Só para você ter uma ideia. Hoje é impossível, humanamente impossível, você fazer um requerimento de aposentadoria sem você pegar os dados do cliente
no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, que é a base de dados do INSS, trazer isso para um sistema, tá certo? Eu tenho um sistema que vai analisar as possibilidades que esse cliente tem de aposentar. E por quê? Porque hoje você tem aí pelo menos 9 regras de aposentadoria. 9. Putz, 9. Cada uma delas você tem que preencher um requisito, você tem uma idade necessária e você tem uma remuneração. Essa análise a gente chama de planejamento previdenciário. Então, quando o cliente vai lá no escritório, eu recepciono o cliente, vou ouvir qual que é a dor dele. Não, eu quero aposentar, ok, mas o senhor preenche. Ah, mas eu vi lá no sistema do INSS que eu estou quase preenchendo o tempo. Só que ele esquece que a base de dados do INSS migrou de 1970 para cá, pelo menos em 3 ou 4 sistemas diferentes. E qual a idade mínima para se aposentar hoje, Wagner? Depende. Depende. Hoje, por exemplo, você tem as regras de transição. O que são regras de transição? As regras de transição foram impostas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Em outras palavras, 2019 teve a reforma da Previdência. E aí, o que eles fizeram? Eles flexibilizaram, trouxeram algumas regras para aqueles que já estavam no sistema. Imagine um Arnaldo trabalhando registrado, 33 anos de contribuição em 2019, faltando 2 pela regra anterior, o governo vem e fala, agora você não aposenta mais só com 35 anos de contribuição, você tem que ter 65 anos de idade. E você com 50, você fala, pô, eu vou ter que trabalhar mais 15 anos para atender o requisito idade? Só que se eu estou com 33 mais 15, eu vou chegar com 48 anos de contribuição. Que regra maluca é essa? Então, criou-se regras de transição, né? E essas regras vêm trazendo. Então, por exemplo, você pega lá uma regra do sistema de pontos hoje. O homem tem que ter 35 anos de contribuição no mínimo e a mulher 30. Só que o homem precisa atingir 101 pontos. Então, você pega 101 para 35, ele tem que ter 66 anos para poder chegar a 101. E a mulher, se eu não me engano, é 96, 95, 96, 97. Então, você tem que sempre partir dos 30 anos ou dos 35 de contribuição. Aposentadoria hoje, por tempo de contribuição, mais idade mínima. 35 mais 65. Putz, então, essas regras, elas trouxeram a necessidade de contratar um profissional para fazer análise. Porque se você dá entrada no INSS hoje, eu posso te dizer assim com toda a tranquilidade do mundo, a probabilidade de você tomar uma negativa é de 98%. 98%. Porque é raro o sistema do INSS estar certo. Lá falta data final de vínculo de trabalho, ou seja, eu trabalhei registrado numa empresa 20 anos. Fui demitido, a baixa na CTPS, na carteira profissional, tem que constar no CNIS. Se não constar, o INSS vai considerar um dia de trabalho seu, o sistema. E você teve 20. Por isso que tem um monte de negativa. Informações erradas. Já peguei caso, por exemplo, de estar tentando aposentar uma mulher, o sistema considerou que ela era do sexo masculino. Ela poderia aposentar com 60 anos, o sistema jogou com 65. Absurdo, mano. Então tem esses nuances todos que a gente precisa analisar, entendeu? Rapaziada, é por isso que é bom procurar um advogado, né? Porque esse papo da gente querer fazer, chamar de jeitinho do nosso jeito, a gente só quebra a cara, né, Wagner? Só quebra. E quando surgiu eu quero fazer direito, Wagner? Eu lembro você da época do Erville. O Wagner era aluno, cara. Eu nunca, pra falar a verdade, eu nunca quis ser advogado. Cresceu o quê, cara? Nunca quis. Eu falo assim, eu sempre comento assim com as pessoas, comento com a minha esposa assim. Pode falar, Wagner. E aí, Matheus, as perguntas. Eu vou pegar mais um pouco de água aqui. Eu me emociono assim. O meu sonho, olha só, no melhor dos mundos, na minha vida, quando eu era garoto, o meu sonho era ser mecânico. Puta, mecânico, velho. Eu queria ser mecânico de automóvel, eu achava demais. Meu sonho era fazer Senai. E se eu fosse assim um cara muito inteligente, era fazer técnico em metalurgia no Senai, né? E nunca consegui. E aí o direito foi entrando na minha vida assim aos poucos, assim. Eu tomei a decisão de ser direito porque, motivado uma vez, eu vi minha mãe passar
a minha mãe passar uns perrengues assim com uma advogada, né? Ser maltratada por uma advogada, e aquilo me magoou bastante. E eu falei, cara, eu talvez um dia faça direito, mas nunca ficou no meu radar, né? Nunca esteve no meu radar. Aí um dia eu pensei, falei, cara, eu vou fazer uma faculdade eu quero trabalhar por conta, quero ser dono, quero ser meu patrão, né? E aí, do nada, falei, você quer saber? Eu vou fazer direito. Até no dia que eu saí para fazer a matrícula da faculdade, a minha esposa hoje diz assim, falando, não acredito, cara. Eu falei, imagina, cara, ele não vai fazer direito. Aí eu fiz direito. Quando eu cheguei em casa que eu falei, fiz direito, a primeira coisa que ela pensou, ela falou, cara, ele não vai terminar, porque eu tinha problema de acabativa, nunca era um cara que terminava as coisas, começava. E aí, cara, foi. Aí eu comecei a me apaixonar, né? Comecei a me apaixonar pelo direito. E aí, no início do curso, falei, cara, você quer saber? Vou virar delegado. Vou virar delegado, porque eu achava o máximo. E depois o curso foi demonstrando que essa era uma área que não tinha nada a ver comigo, entendeu? E aí acabei desistindo de... É aqui no meio do caminho, né, Wagner? Vou mandar um abraço aqui, ó. Deixa eu colocar o óculos. Tem como ele ver os recados dele no celular dele? Se alguém mandou pra ele aí. Sônia, minha amigona, um abraço. Tem alguma pergunta, Sônia? O Alex, vidraçaria da Fazendinha. O Ademir, japonês, jogava bola no Capriote. KKKK. Brasileiro sabe das leis, ou ser desumano não tem gratidão. Quem é empreendedor sabe da dor de cabeça que é ter funcionários. Japonês, é complicado. Você tem empresa hoje em dia. É bem complicado mesmo. É uma das maiores dificuldades aí de empreender. Dá uma olhadinha, mano? De repente? Você mandar um abraço pra tua... Aqui, pode falar, não vai. Andresa Lopes, mandar, Rosângela Carmo, grande amiga. Um abraço. Tatilândia, Rosilene Correia, minha comadre. Joey Laurinha, Célio, Arlete Silva, Kênia Moreira, Queirinha, faz tempo que eu não falo contigo. Edu Café, meu filhote, beijo pra você. Adriano, Valdeclécio, Éder Aranha, Cíntia, Telzinha, Pastor Alexandre. Pastor Alexandre. Tem bastante gente aqui. Boa noite, Adelane, boa noite. Ótimo. Tem aqui uma pergunta aqui, Por que os benefícios de auxílio-doença são negados na maioria das vezes? Quem fez essa pergunta aqui foi o Fernando. Fernando, boa, excelente pergunta aqui. Bom, vamos lá. Vou responder aqui. Bom, benefício previdenciário é auxílio-doença, antigo auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. E por que é considerado hoje temporária? Benefício por incapacidade temporária. Porque a temporariedade, evidentemente, a qualquer momento você pode ficar bom. Então, o INSS não te dá um benefício permanente, que seria aposentadoria por invalidez, que era o que, olha, esse camarada aqui, né? Esse camarada tem condições de voltar a trabalhar, essa camarada. Então, na maioria das vezes, as pessoas confundem a doença com a incapacidade. Tá certo? Então você pega alguém, por exemplo, e fala assim, eu tenho artrose. Vou usar o teu exemplo. Artrose. Artrose na onde? No tornozelo. E você trabalha com o quê? Eu sou assistente de telemarketing. Ou trabalho na área de telemarketing. Isso incapacita? Não. Não incapacita. Porque a incapacidade está relacionada à condição de trabalho. A incapacidade laborativa. Você pode não estar incapaz para exercer aquela atividade. Agora, eu tenho artrose no tornozelo e aí eu sou motorista de ônibus. Pode trazer uma incapacidade laborativa? Pode, porque motorista de ônibus fica pisando na embreagem ali, etc., dirigindo o ônibus o dia inteiro. Então, o INSS sempre vai avaliar a questão da incapacidade laborativa. Tá? E quem vai avaliar a incapacidade laborativa? Sempre o perito médico. Por isso que na maioria das vezes as pessoas acabam falando, diabetes, eu sou diabético. Eu chego em casa, às vezes eu chego no escritório, eu ouço as pessoas falando assim, eu lembro daquela música do Titãs, o pulso ainda pulsa, porque ele não traz documento, sabe?
Mas ele vem com uma relação lá, eu tenho bico de papagaio, eu tenho artrite, artrose, eu tenho diabetes, eu tenho reumatismo. Ele quer se aposentar, ele quer entrar no esquema, né? Ele vai, se não entrar de um jeito, ele vai entrar por outro, entendeu? Mas não é bem assim, né? É assim que funciona. Não é assim que funciona. No Cacevali também, as pessoas que têm deficiência, até para adquirir carro mais barato, é com advogado também, Wagner? Você fala os PCDs, né? A pessoa está perguntando aqui, né? Depende, assim. Você pode precisar de um advogado, por exemplo, se a concessionária, por exemplo, não aceitar a sua condição de PCD. Então, muitas vezes você precisa ter uma declaração de PCD. E nem sempre é possível, né? Nem sempre, porque às vezes a incapacidade não é visível. Tá certo? Então, muitas vezes você precisa acionar o judiciário para reconhecer o seu direito. Tem concessionária que não vai reconhecer você como PCD. Por exemplo, eu tenho um amigo... Claro, né? Que é um direito. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele fez 3 cirurgias de coluna e ele não é reconhecido como PCD, mas ele é PCD. Ele é PCD. Ele tem uma série de pinos e tal, e etc, etc. Ele não ficou sequelado, mas ele é considerado PCD, porque ele não pode ficar muito tempo em determinada posição e etc, etc. Então, muitas vezes você tem que recorrer ao Poder Judiciário, sim. Caramba, aí você vê como é que é, né? Pessoal, que tiver alguma pergunta aí, vai mandando pra gente, beleza? Tem mais alguma pergunta aí, Wagner? Aqui, ó, tem o Avelânio falando aqui, ó, doutor, fala pra nós qual a melhor aposentadoria privada pra galera que tem 45 anos. Bom, ô Avelânio, um grande abraço pra você aí. O Avelânio é empreendedor aqui na cidade também. Olha. A aposentadoria privada, ela é diferente do regime geral da Previdência, Sim. né? Então, o regime geral da Previdência e INSS, esse é o governo que vai pagar porque você tem as contribuições. A aposentadoria privada é aquela que você faz um plano numa instituição... Tipo Bradesco, né? Numa instituição financeira, né? Então... Mas vale a pena? Eu penso que vale, porque, veja bem, aí você vai entrar num nicho que é bem interessante, que é a parte de investimentos. É algo que eu tenho estudado bastante, faz pelo menos uns 2, 3 anos que eu estou estudando. Porque, veja, o INSS, as contribuições, na verdade, entra direto nos cofres do governo federal, tá certo? E para quem não conhece a mágica dos juros compostos, é extremamente interessante. Então, esse planejamento previdenciário que eu faço, ele traz essa visão. Porque ao longo de 35 anos de contribuição, uma pessoa que trabalhou aí ganhando pelo menos uns R$2.500, ele vai ter contribuído para o INSS no final de 35 anos aproximadamente R$1 milhão e 100 mil reais em 35 anos. Caramba, hein? Só que esse 1 milhão e 100 mil nunca mais vai voltar para ele, porque a expectativa de vida dele, com 65 anos de idade no caso do homem, para viver até os 80... E olha lá, hein? 80 e olha lá, são mais 15 anos, tá certo? 15 anos, só que quando ele recebe, ele não vai receber 1 milhão e 100 mil, existe um cálculo, então vai ser aplicado o fator previdenciário em função da idade, eles não vão pagar 100% do benefício apurado, então a tendência é que você nunca receba essa grana que você investiu lá. Voltando para uma instituição financeira, quando você faz uma previdência privada, você tem grandes chances de receber, você vai receber todo aquele valor que você investiu. Então, se você faz um pacto com um grande banco, que você vai depositar lá R$2.000 por mês e ao final de 10, 15 anos que você estipulou, você quer essa grana de volta, você vai receber. Porque juros. Com juros. Porque a grande sacada do banco é trabalhar com dinheiro que você está depositando lá mês a mês. Tá certo? Ele vai devolvendo e não tá te fazendo favor nenhum. Não está fazendo favor nenhum, ele só está guardando para você. Então, ou ele vai devolver numa modalidade, que é você receber o valor inteiro e descontar imposto de renda, ou você receber ali mês a mês esse valor que foi corrigido até o fim da sua vida. Agora, respondendo a pergunta dele aqui, o que é interessante é você fazer num grande banco, porque se você pegar os 2 maiores bancos do país hoje e esses bancos quebrar, beleza, quebrou o banco, quebrou o país inteiro, né? Tipo Bradesco. Tipo Bradesco e Itaú nunca vão quebrar, tá certo? E se quebrar, leva o país inteiro, leva o mundo inteiro. Fazer qualquer instituição é meio complicado. Claro né? que é. Você vai fazer num banco pequeno. Hoje tem um monte de bancos aí.
Os bancos digitais nem se oferecem, mas você pega um banco que acabou de chegar, acabou de ser criado aí. Putz, Tá certo? Sei lá. Não vou nem citar o nome aqui. Mas você pega um banco aí que tem 100 milhões de correntistas. Você pega um Bradesco que tem 500 milhões de correntistas. Esse banco nunca vai quebrar. Então, a probabilidade de você não receber a sua previdência privada é muito pequena. Eu acho ela mais interessante também. Deve ser de se programar, né? Claro, sem dúvida. Eu digo isso para todos os clientes que vão no escritório fazer planejamento previdenciário, Arnaldo. Para quem está ali na fase dos 45, 50 anos, que quer se aposentar, ainda dá para sair assim, fazer uma complementação para não ficar dependendo do INSS. Para quem está abaixo dos 40 anos, obrigatoriamente tem que fazer algo para não depender da aposentadoria do INSS. Porque há um grande movimento do Congresso, há um grande movimento de tentar reduzir as aposentadorias para uma renda mínima. Isso que eu ia falar. Tá? Ou seja, morremos na missão, né? Morremos na missão. Ninguém vai se aposentar mais. Ninguém vai se aposentar mais. Grande chance. O que você quer? Você quer benefício ou quer trabalho? É isso aí. É isso aí. Isso é o que vai acontecer. Olha aqui, vamos mandar um abraço aqui. Will Rodrigues, meu amigo, gente boníssima. Grande abraço para você, Will. Laura Moreira. Quem mais aqui? Avelânio, Andresa Pereto. Ó, para quem tem interesse de saber mais sobre aposentadoria aí, daqui uns 15 dias eu tô lançando o meu canal. Putz, não te cortando, depois você me lembra, ó. Mandando um abraço aqui ao Alex Borges, pastor. Alex, conheço o Alex, hein? Alex. Ele veio aqui, cara, um sucesso. Muita gente boa. Gente e bonita. Conhece você também. Gente boníssima. Época de escola, né? E minha mãe morou na casa dele. Olha que legal. Na casa de aluguel da mãe dele, né? Rapaz, sabe o que eu falo? Que todo mundo devia conhecer o Alex pra ser amigo dele, cara. O cara, sabe... o cara muito, muito tranquilo, muito gente boa, o cara muito humano, né? E livro? Pensando em lançar um livro? Boa sacada. Eu quero fazer um livro, porque eu pensei o seguinte, mano. Ano passado eu completei 35 anos que eu dou palestra. Bruno Surfistinha fez um livro. Frota fez um livro. Por que eu não vou fazer? Né? Tem que fazer. Né? Você sabe que eu escrevi um livro. Esse livro já foi publicado. Eu até fiquei de trazer ele aqui. Aí, ó. Mas eu tô acertando umas questões de contrato para venda dele. Mas eu já tô com os livros. Esse livro vai ser lançado aí em breve. Chama Cárcere. Olha que legal, tá? cara. E foi uma experiência bem pesada que eu tive. E eu retrato nesse livro uma visão diferente do cárcere. Porque eu tive meu irmão ficou preso durante 19 meses. Né? E consegui absolvê-lo. Tá? Aquele papo, quando é com a gente é diferente. Né? É por isso que eu fiz questão de ler esse livro. Porque esse livro, na verdade, ele começou assim... Ele meio que era um diário onde eu desabafava porque eu não conseguia conversar sobre as coisas. E eu resolvi começar a anotar. De repente, eu comecei a perceber que eu poderia ressignificar aquele momento de uma outra maneira. E ter um olhar diferente. Porque até então, a minha função como advogado era ir num presídio e falar com o cliente no parlatório. Para quem não sabe o que é parlatório, é um vidro, tem uns furos, às vezes você consegue ouvir, às vezes você fala pelo telefone e nada mais. Então, eu passava por 1 ou 2 grades no máximo, mas eu nunca tive a convivência, não tive a convivência com a massa. E quando você vai como visitante, as prerrogativas de advogado você não tem mais. Então, você não é mais tratado como advogado, você é uma visita. E visita no presídio é lixo. Eu conheço. Né? Você sabe muito bem. É humilhação. Então, eu falei, cara, eu vou analisar isso sob a ótica do direito, que acontece. Então, foi uma experiência fantástica, acabou virando esse livro, né? E eu quero vir aqui lançar ele assim que tiver tudo ajustado. E o canal? O canal eu tô terminando, o canal vai se chamar Doutor Quero Aposentar. E boa, hein?
E esse canal, muito em breve, vai estar aí. Eu tô nas edições finais aí já dos primeiros vídeos. Tem já alguns vídeos gravados, né? E vai ser nessa linha de tirar dúvida, dar dicas aí pro montar o canal, o INSS. estúdio tá aqui, ó. Ah, Portas então. abertas, né? Pois é. Porque eu falo pros caras, as pessoas confundem gasto com investimento. É. Eu tenho coisa que... Porque quando a gente trabalha com o público, a gente tem que dar o melhor. Sim. Não de qualquer maneira. Eu sei fazer... Sabe? Tem que ser bom, né? O estúdio aqui do Matheus é muito bom, cara. Não, é um belíssimo estúdio. Inclusive, para quem estiver me ouvindo e quiser gravar, ó, eu super recomendo aqui. O Alex tá mandando um abraço, Dr. Wagner. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Então, para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, em breve esse canal estará no ar. Eu vou mandar aí depois os links de acesso. E a ideia desse canal é devolver um pouco do que o direito deu para mim, Arnaldo. É devolver para as pessoas, para a comunidade. É isso que eu falo para as pessoas, né? Porque o sonho, quando eu tive o sonho, eu dava muita entrevista em podcast. Eu queria um podcast, um bate-papo, trazer pessoas que agregam. Eu comentei, eu quero trazer um doutor aqui, cara. Eu passei mal, tive uma virose, fui para um socorro. Batendo papo com o doutor, né? Boliviano. E ele falou o seguinte, senhor Arnaldo, do jeito dele, né? Você sabia que por final de semana aqui eu salvo 17 pessoas, a média, com parada, que varia de 5 minutos a quase 3 horas, tendo parada? Aí tem uma moça que ela foi freira durante 22 anos. Largou o convento, hoje é casado com uma mulher e cuida de pessoas com HIV na Praça da Sé. Uau. Então eu sempre queria trazer pessoas aqui para agregar. Claro. Sabe? Claro. Todo mundo tem uma história, né? E no teu caso, Wagner, eu falo porque é chovendo molhado. Você é meu amigo, trabalhou comigo. É né? verdade. Gente, eu fui patrão do Wagner, né? Que moral, hein? né? O Wagner carregava a caixa de som pra gente nas escolas lá do Fabioala. Foi uma baita experiência, né? Foi uma baita experiência. E quando você, mandou uma mensagem de madrugada, chorando, passei no exame, cara, foi um, sabe, como se tivesse meu filho, como se tivesse sido eu que passei, né? E eu comentei com o camarada hoje, com o Peters da farmácia do Capriotti, né? É tão legal quando você vê um amigo, conhecido seu, se dando bem na vida. Se dando bem na vida não é só questão da parte de dinheiro, não. Porque você tem um trabalho que você ajuda a sociedade. E nada mais justo, Wagner, nada mais justo que você devolver. Ah, sim, sem dúvida. Sabe, tipo assim, eu lembro uma vez que eu te levei na igreja da Vila Lourdes, quando você deu uma palestra sobre direitos. É verdade. Muita gente caiu do cavalo. Muita gente que foi lá para a palestra do Wagner achou que você é de lá aposentado, né? E saiu cheiro para o Matheus. Foi lá na palestra do Wagner, achou que você é de lá aposentado, né? Porque, na verdade, advogado não aposenta ninguém. Não é ele que faz isso, não. E é interessante essa fala que você tem de trazer, de devolver alguma coisa para a sociedade, né? Eu penso que... Sua esposa trabalha em outra área, né? Minha esposa, na verdade, ela trabalhou durante muito tempo numa empresa e agora, basicamente, ela está empreendendo já. Na verdade, a Delicata está empreendendo com a Delicata Biscoiteria. Para quem não conhece o trabalho, entra aí. Vai falando aqui. Delicata.biscoiteria. Ela está já empreendendo há 10 anos. 10 anos a Delicata existe. Mas ela está 1 ano e meio aí, basicamente, se dedicando. Hã? Era sócia? Sócia não, ela é dona. Ela é dona? Ela é a dona. Então eu tô achando que você é pra ser advogado, cara. Não. Eu sou, no máximo, responsável pela logística. No máximo. É de chocolate, né? Não é de chocolate. Isso é biscoito. É uma alternativa para Páscoa. Mas quem quiser saber mais sobre o trabalho dela, entra lá. Delicata.biscoiteria. Ela trabalha com biscoitos confeitados. Ela tá acompanhando a gente? Deve estar, né? Não, ela deve estar em produção. Ah, tá certo. e também trabalha com os biscoitos caseirinhos, né? Então, esse aqui, né? É esse aqui, ó. Não vou te dar não, Matheus, porque... Não, eu tô te devendo alguma coisa? Não fala no ar não, tá? Olha que da hora, mano. E ela que faz, cara? Ela que faz tudo. Tudo artesanal, feito com o maior carinho. Deixa eu ver qual que é o maior. Todos... Mais pesado. Esse biscoito é bom, é importante dizer que ela foi feito com a orientação de uma nutróloga, então tem a etiqueta demonstrando quais são os ingredientes, etc, etc.
Então, tudo fresco. Isso aí, inclusive, é fresquinho. Foi feito hoje. Caramba, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pra Márcia Miranda. Pô, minha colega de graduação. Grande abraço, Márcia. Nice Luz. Nice, força aí. Sei que você tá passando um momento difícil com a tua mãe, mas Deus tá com vocês. Dea Proença, grande abraço. A chefe Fabi Nascimento, que é uma grande professora aí da arte da culinária. E, ó, tá falando aqui, ó, Delicata Biscoiteria, melhor biscoito. É isso aí, vamos lá. Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó. Luiz Camões perguntando, Dr. Wagner, tenho contribuições previdenciárias abaixo do mínimo legal, o que devo fazer? Boa, seu Luiz Camões, um grande abraço, não conheço o senhor, me segue aí na página, mas vou fazer questão de responder essa pergunta, porque essa pergunta é muito, muito, muito importante. Bom, o mínimo que nós temos que contribuir é sempre com base no salário mínimo, 1.412. Você tem as possibilidades, se você é um autônomo, você tem que obrigatoriamente recolher 20% do salário mínimo, tá certo? Então você vai fazer lá, advogado não é muito bom de conta, 10% dá 141, R$282 é o mínimo se você for autônomo. Depois você tem uma flexibilização das alíquotas, se você é baixa renda, você pode contribuir com 11% ou 5%, ok? O que acontece? Às vezes as pessoas acabam recolhendo abaixo desse mínimo. O que era mínimo, ela recolhe abaixo. Ou na virada do ano, quando muda o salário mínimo, ela não recolhe, porque tem o reajuste do salário mínimo, ela recolhe com base no salário mínimo do ano anterior. E aí o que acontece? Quando ela faz o pedido de aposentadoria, o INSS não considera aquele tempo. Por quê? Porque está abaixo do mínimo. No passado, essas contribuições se perdiam. Hoje é possível você fazer uma regularização para que essas contribuições, seja considerada como tempo de contribuição, senão ele não contribui. Recentemente teve um caso no meu escritório que ela tinha 17 anos de contribuição e 62 anos de idade. Essa senhora já poderia se aposentar, mas o INSS dizia que não, porque ela tinha 3 anos recolhida abaixo do mínimo legal. E aí foi feito o pedido do INSS, ele falou, não vou conceder porque está errado. Só que ele tinha a obrigação de falar para ela que poderia regularizar fazendo a compensação daquilo que você contribuiu acima do salário mínimo, ou você fazer o seguinte, você fazia as contribuições daquele saldo que faltava para atingir o mínimo legal. Então, respondendo à pergunta do nosso ouvinte aqui, dizer que é possível sim fazer as contribuições complementares ou a compensação para que esse tempo conste lá como tempo de contribuição. Viram como eu tenho advogado? Valdir, meu vizinho. O Valdir é esposo da Marlene que é advogada. Vai vir aqui no programa também. Ah, bacana. Vai entrevistar ela, né? Bacana. Um dia, dona de casa, acordei um dia, quero ser doutora. E olha que benção, cara. Eu fico feliz, cara. Um abraço, meu vizinho. Vizinho, gente boa demais, hein? Cleito Bros, meu amigão. Trabalhou comigo também no Teatro Astino. Jânio Ribeiro, na época de futebol também. Jânio, um abraço. O Jânio está fazendo uma pergunta aqui. Boa noite. Gostaria de saber se o tempo de trabalhado sem registro em carteira é reavido quando da causa trabalhista vencida pelo funcionário. Ah, muito boa pergunta. Traduzindo aqui, ele está querendo saber se o período que ele ganhou reconhecido numa ação trabalhista pode ser averbado no INSS para fins de aposentadoria. Basicamente isso. Aí vai depender muito, porque se ele fez um acordo na Justiça do Trabalho e recebeu uma grana sem vínculo, essa sentença não tem força para ser homologada, ou seja, não tem força para ser inserida lá no Cadastro Nacional, no CNIS. E aí esse período não será computado. Ele falou que é isso mesmo. Tá? Agora, se ele fez um acordo pedindo para que fosse reconhecido o vínculo, com o reconhecimento do vínculo, o juiz dá a sentença e ordena o empregador a fazer as contribuições previdenciárias. E aí essas contribuições
vão constar no CNIS e aí, quando ele preencher os requisitos, ele pode pedir aposentadoria. Tá respondido aí, Jânio. Um abraço, meu querido. Cara, você tem que abrir o canal, cara. Você tem que abrir o canal, porque, tipo assim, o povo tem muita dúvida, sabe? E aquela... Hã? 24 anos que você aposentar, cara. Se for de chifre, né? E aposenta, né? Eu já aposentei. Né, vamos... Perfeito. Um assim. abraço aí, velho. Obrigado aí, Jânio, pela pergunta. Não, porque é importante, porque as pessoas, Wagner, aquilo que eu te falo, tem aquela coisa de vergonha de se aproximar. Será que eu tenho que pagar o doutor? E falar, onde fica seu escritório? Endereço? Bom, meu escritório fica na rua Ângela Perioto Tolaine, número 130, sala 2. Onde é isso? Bom, vamos traduzir. Todo mundo que mora em Carapicuíba sabe onde fica a Rua da Congregação Cristã, antiga Rua IP. É aquela rua que... Não é mais IP? Não é mais, agora é Ângela Perioto Tolaine. E aí você, para quem tá no centro, subiu a Rui Barbosa, passou onde era o INSS, vai ter lá o Correio Central. Quando você olha para a rua de frente, o Correio, a rua da Escolinha Vila Sol. Pronto, acho que todo mundo vai saber ali. Qualquer dúvida também, eu estou à disposição. Pode me mandar mensagem no PV. Segue lá o meu Instagram, vteixeira.adv. vteixeira.adv. Pode me mandar mensagem no Instagram. Pode me mandar mensagem no PV. Eu estou à disposição de vocês. Mandar um beijo para também a Paloma tá assistindo a gente. Tá vendo um negócio interessante, cara? Isso que eu falo, a gente tem que ter mecânico, pedreiro, pintor e advogado, cara. Para você ser enganado, para facilitar a sua vida, a gente não sabe o dia de amanhã, né? E de repente seja um problema que você não que não seja da tua área, mas que você também possa também caminhar também, claro, né, Wagner? Claro, ter claro. seus amigos, né? Embora, assim, só para te responder, né? Embora eu não atue em diversas áreas, eu estou habilitado a advogar. Mas eu atuo nessas duas áreas porque eu gosto, né? Mas se tiver problema civil, a gente tem conhecimento, a área de direito ao consumidor. Esse presta, hein? Agora, se não prestar, já vai falar no ar. Muito bom. Mas, segunda-feira vem o Wagner de novo e a esposa dele, né? Trazer a Dani aqui. É verdade, trazer a Dani. Ó, a Delicata Biscoiteria tá também aqui na live. Então, repetindo, eu atuo nas áreas. Se tiver dúvidas, a gente tá aí para esclarecer. É importante sempre consultar um profissional Dani, do beijão, direito. Hein? Quero ser aqui no programa, hein? Com as 10 sacolas, hein? O Guga... Lembra do Guga do futebol? Guga, lembra? Perdeu um filho, cara. Caraca, meu. Tá mandando um abraço. Se você buzinou, eu tava de bike, cara. Eu fiquei feliz de ver você dando risada, Guga. Um abraço, tá? Quero te ver bater um papo contigo, tá bom? Tomar um café com você. Bom, é isso. Ó, meu Instagram aqui é @vteixeira.adv. @vteixeira.adv. E meu canal é Doutor Quero Aposentar. Mas daqui uns 10 dias tá tudo no ar aí. Tá? Maravilha. A minha rede social, Arnaldo Palestra. Se procurar um cara bonito, charmoso lá, sou eu. Né? Simpático. Seu Instagram, Arnaldo Gonçalves Siqueira. Arnaldo Gonçalves Siqueira é meu Instagram, tá? Como diria meu... Arnaldo Gonçalves Siqueira. Como diria meu filho, né? Pai, sabe que Deus dorme, né? Quando? Quando se abre a boca, né? Ó, mandar aqui, ó, um abraço pro Wagner Luz, pra Renata Correia e a Rodrigo Lara, Delicata Biscoiteria, Leire Morena, MR Acessórios, Cris Góes. A Delicata é sua esposa, mais alguém? Não, só ela. Só ela? Só ela. Dani, um abraço, hein, Dani? Quero você aqui, Dani. Por enquanto. Nós estamos aí desenvolvendo algumas coisas pro ano que vem. Que maravilha, hein? Talvez a gente... Nós estamos aí com um projeto social pro ano que vem, ampliação da empresa. Estamos trabalhando aí, porque empreender não é fácil, né, Arnaldo? Não, acho que não. Mas no ano que vem nós teremos novidades. De novo, a Delicata também tem o mesmo viés que o meu escritório, devolver um pouco para a sociedade daquilo que a gente recebeu. Tô abismado, você fala que teu filho tá com 17 anos. Pois é. Cara. Pois é, 17. Ô, produtor, quanto está de horário aí? Mais 15 minutos. 15 minutos Uau. ainda? Então vamos lá. Bora. Quem vai fazer pergunta aí? Vai. No meu Instagram aqui, ó. Quem quer fazer pergunta? Eu também vou falar também. Oh, mas tá gostoso demais isso aqui, mano. Né? Nossa, Dani, parabéns, hein? Muito bom, hein? Alguém tem uma pergunta aqui, ó, no Instagram? Vamos lá. Wagner. Mínimo para aposentadoria na previdência privada.
Ah, previdência privada depende. É você que. Ó, a pergunta aqui do nosso produtor. Qual o tempo mínimo para aposentadoria privada? Embora não seja a minha especialidade, mas posso dizer aqui com certa propriedade, porque estudei bastante sobre essa questão. A aposentadoria, uma previdência privada, é você quem determina o tempo que você quer receber aquele investimento, tá? Então você pode fazer lá 10, 15, 20 anos, tá? Quem vai determinar é você. Respondido aí, Matheus? Porque é um contrato que você vai fechar com a instituição financeira. Você vai falar, ó, eu quero ficar 15 anos ou 10 anos contribuindo aqui, tal, todo mês com esse valor, e no final desse período eu quero que você você vai me devolver esse dinheiro corrigido de acordo com o índice que a gente combinar, ou eu quero receber tudo de uma vez, ou simplesmente eu quero que você fracione esse valor inteiro para os próximos 15 anos da minha vida. Que é bem interessante, né? Ah, sem dúvida. Ismael Martins, um abraço, meu querido. Josias Neves. Josias Neves, grande abraço pro Josias. Josias. Bar dos Dias. Gente boa pra caramba. Sempre ajudando as pessoas, hein, meu? É isso aí. Cara, eu casei no sítio do irmão do Josias. Josias. Você tava lá, meu? Verdade, hein? Eu fui seu padrinho de casamento. Meu padrinho de casamento, cara. Meu Deus do céu. Continua jogando bola, Wagner? Continuo. Pera aí, eu vou te responder. Beleza. Aqui, ó. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Lara. Doutor, se eu sou contribuinte de 35 anos, qual o cálculo idade mínima com este tempo de INSS para se aposentar? Rodrigo, grande abraço. Vou responder sua pergunta dizendo assim, ó. Depende. Por quê? Porque, como nós dissemos aqui no início do podcast, em 2019, com a Emenda Constitucional 103, que foi a reforma da Previdência, criou-se uma série de regras de transição. Então, só para você ter ideia, hoje você tem 9 possibilidades de se aposentar. Se você completou os 35 anos, ou próximo ali de 2019, ou um pouco depois de 2019, talvez você entre na regra nova, na regra antiga, que estipulava ali no mínimo 33 anos de contribuição. Agora, se você completou após a emenda, aí precisa verificar, porque você hoje tem possibilidade de se aposentar pelo pedágio de 50%, pedágio de 100%, a soma, a regra dos pontos, que é a idade mínima mais o tempo de contribuição. Você tem a possibilidade de se aposentar pela idade, tá certo? Então, tudo vai depender. Por isso, eu reforço. Se você vai se aposentar ou quer saber como está a sua situação, contrate um advogado especialista na área de previdência, porque você pode escolher dar entrada num requerimento e se aposentar por uma regra muito prejudicial. Então, o sistema do INSS hoje, basicamente, ele calcula dizendo o seguinte: quanto mais cedo você se aposentar, menor é o teu salário. Então, às vezes, você se aposenta este ano aqui recebendo um salário mínimo e meio, e o ano que vem você implementou uma outra possibilidade com 2, 3 salários mínimos. Isso é muito comum acontecer. Então, só para reforçar, 35 anos é o tempo mínimo, mas aí vai depender muito das regras que você pode se enquadrar, tá? Mas, basicamente, hoje, o homem, 65 anos de idade. E no caso da previdência privada, tem 55 anos, fazer 55. Quero começar a partir de hoje. Uhum. É quanto por mês, mais ou menos? Aí você que vai determinar também. A previdência privada, diferente do regime geral, ou seja, dessa aposentadoria vinculada ao INSS, na previdência privada é você quem vai estabelecer as condições. Você pode fazer previdência privada para o teu filho hoje contribuindo a partir de R$50, só para você ter uma ideia. Então, essas condições é você que vai contratar com a instituição financeira. E o banco, muito provavelmente, ele vai ser muito flexível, porque a ideia dele é arrecadar. Porque onde que o banco ganha dinheiro? Ele quer o seu dinheiro. É quase como um título de capitalização. É, basicamente isso, tá? É isso que ele vai fazer. Terezinha, a mãe do Cleiton, um abraço. Beijo, minha querida, acompanhando a gente também. Porque na verdade o banco não dá nada pra ninguém, né, cara? Não dá. E o banco vai fazer assim, só pra entender onde o banco ganha dinheiro, né? Ele vai pegar os seus R$100 por mês e vai dizer pra você: eu vou te pagar 0,5 ao mês, ok? Ok, então o mês que vem você vai ter lá
0,5 vai dar 50 centavos. Então, você vai ter R$100,50 com mais 0,5% do mês seguinte. Só que ele vai pegar os mesmos R$100 que ele vai te pagar meio e vai oferecer para o produtor. Falar, você quer R$100 emprestado? O produtor, eu quero. Quanto que você faz de juros? Ele, 40% ao mês. Então, essa diferencinha de 39,5% ao mês é o spread que eles falam, o spread do banco. É o lucro do banco, de R$100. Eu não falo pros caras, quando você abre uma conta no banco, o banco já tá te roubando ali, né? Agora você quer bater no palmo no caixa eletrônico, você pega teu dinheiro, né? Beijão, Terezinha, acompanhando a gente. Doutor Wagner, se eu saio do país para morar fora, eu tenho direito à restituição do tempo que eu contribuí no INSS ou não? Depende qual país que você vai, porque existem alguns acordos internacionais. Então, por exemplo, Portugal, alguns países da língua portuguesa na África do Sul, você tem os acordos internacionais. O que são os acordos internacionais? Os acordos internacionais são aqueles acordos entre os países onde uma previdência social daquele país reconhece a previdência social deste país aqui. Então, você pode, de repente, pegar esse período que você trabalhou aqui no Brasil e averbar nesse país que você está. Da mesma maneira, você pode pegar esse país, essas contribuições que você teve lá nesse país e tentar averbar aqui. Tá? Então, isso pode, mas depende dos países. Se eu não me engano, Portugal eu tenho muita certeza, porque meu sogro está lá e eu estou trabalhando nisso para ele. Países da língua portuguesa também, alguns acho que Moçambique, Angola, se eu não me engano, Alemanha, Canadá, mas não são todos os países, não. Deixa uma pergunta aqui, Wagner. Confere, do Jânio, né? Confere que com a reforma trabalhista, posso requerer apenas os 2 últimos anos, independente de ter 10 anos? Como? Essa aqui é a pergunta. Confere que com a reforma trabalhista posso requerer apenas os 2 últimos anos, independente de ter 10 anos? Contribuição. Olha, se eu estou entendendo bem a sua pergunta, não, tá? Não, você não pode requerer apenas os 2 últimos anos, não, tá? Tá, entendi agora. Desculpa, Jane, agora eu entendi. Você está falando aqui da prescrição bienal, que a gente chama. Prescrição bienal, só para quem está nos ouvindo aí entender. Então, quando você é demitido da empresa, você tem até 2 anos para propor uma ação trabalhista. Então, vamos imaginar que eu fui demitido em 2020 e vou propor uma ação trabalhista agora. Esquece, você não consegue reaver mais, porque você tem a prescrição bienal. Então, 2 anos do final do contrato de trabalho. E você tem a prescrição que a gente chama de prescrição quinquenal. Então, vamos imaginar que eu tenho 10 anos de trabalho e aí eu fui demitido. Dentro desse prazo de 2 anos, eu entro com uma ação trabalhista, mas eu só posso reclamar os últimos 5 anos, porque os outros últimos 5 já prescreveu. Então, só posso requerer os direitos dos 5 anos do contrato, tá? Tá vendo, Val? As pessoas têm muita dúvida, cara. Tem muitas. Tem mais aqui. Niciluz, contribuição por autônomo. Devemos pagar os 3 últimos anos com um valor maior? Nice, a sua pergunta é muito interessante, tá? Claro que os 3 últimos anos, ele vai dar um efeito, sim, na base de cálculo, que a gente chama. Porque você vai pegar lá esse montante, então eu via contribuindo num valor bem pequenininho e aí no final você começa a aumentar. Ele vai ter uma influência sim, mas ele não vai ser o suficiente para você atingir o teto, tá? Tudo vai depender das contribuições, porque as contribuições são calculadas de julho de 1994 para cá. Então, se eu ingressei em 1980 no sistema, de 80 a 1994 eu perdi. Ele só vai considerar 1994 em diante. Então, essa base de cálculo é uma média aritmética de todo o tempo que você contribuiu dividido pelo número de contribuições que você tem. Então, quanto maior a sua contribuição, maior é a sua média. Quanto menor a sua contribuição, menor é o teu salário. Tá? Está respondido, perfeito. Aposentadoria por invalidez, quando é negado, como devo proceder? Como devo proceder para revisarem? Quem perguntou foi a Leire Moreira. Bom, excelente pergunta. Aposentadoria por invalidez. Vai cair aqui naquele conceito. Aposentadoria por invalidez agora é chamada de benefício por incapacidade permanente, né? Que no fundo mudou só o nome, mas é a mesma coisa.
Quando ela é negada, você tem, primeiro, tem que ser analisado por que ela foi negada, e vai cair naquele conceito que nós dissemos. Pode ser que ela tenha sido negada porque a patologia que essa pessoa tem, ou seja, a doença que ela tem, não é incapacitante para o exercício da atividade laborativa. Traduzindo, talvez essa doença que ela tenha não impeça ela de trabalhar sob a ótica do INSS. Então, o primeiro passo é verificar qual é o tipo de doença que ela tem. Depois é atacar. Você pode atacar por meio de recurso ordinário, que é na via administrativa, que é o órgão colegiado que nós dissemos, que é a junta de recurso, ou você pode entrar com uma ação judicial. Lá também vai ser avaliado por meio de um perito, tá? Depois, uma outra pergunta. Will Rodrigues. Doutor, trabalhei 19 anos na mesma empresa, porém os 3 últimos anos foram de estágio e não tive carteira assinada nesse período. Existe a possibilidade de computar esse período na hora de se aposentar? Sim, existe sim, tá? Se essa empresa fez as contribuições previdenciárias durante esse período, Will, esse período deve sim ser inserido lá no seu CNIS e eles vão contar como tempo de contribuição. Se teve contribuição previdenciária, tá certo? Se não teve, aí você precisa ingressar com uma ação trabalhista dentro daquele lapso que nós acabamos de dizer do tempo, que são os 2 anos, e tentar reconhecer o vínculo desse período, tá? E aí vai entrar na área trabalhista, você vai ter que ver lá se tinha subordinação, hierarquia, etc, etc, tá? Mas é possível sim. Caramba, hein? E o teto máximo para aposentadoria? O teto hoje, se eu não me engano, está em 8 mil e alguma coisa, 8 mil reais, tá? E aí, para você atingir o teto, basicamente, você tem que basicamente ter contribuído todo o período de contribuição. Todo período de contribuição você tem que ter feito sempre no teto. É muito difícil atingir o teto. Qual que é o teto de contribuição? 20%, aí também vai depender, né? Mas se você for um autônomo ou se você tiver registrado em carteira, o valor que vai ser descontado, 20% do teu salário base. 20%, tá? Eu precisaria ganhar. Então, se você ganha aí 8 mil reais, basicamente 20%, Então R$ 1.600. Para me aposentar com 8 mil, eu teria que contribuir com 20% de 8 mil. É isso aí. É isso aí. Ou seja, se lascamos, né? Bom, tudo que é bom dura pouco. Vai, Pô, que legal, cara. Eu que agradeço. Bem esclarecedor. Eu já imaginava que ia ser assim, né? Imaginava tantas perguntas, né? E, pessoal, quiser mandar pergunta pra mim depois, eu repasso pro Wagner também. Pode ficar tranquilo, tá? E assim que ele inaugurar o canal dele, aviso vocês também, passo pra vocês também. Vai ser de grande valia, tá ligado, Wagner? Sim. Meu, parabéns, cara. É o caminho, eu que porque agradeço, cara. você vai atingir muita gente que não tem acesso, Uhum. né? Porque vai cair por terra aquela coisa que a gente falou no começo, né? Como que eu vou chegar até o advogado? Como é que eu vou falar com ele? Né? Uhum. E você vê, né? Todo mundo que pensa dessa maneira, né? Ah, tá longe o microfone, né? O produtor tá mexendo o saco aqui. É porque eu falo aqui é um bate-papo, você vai viajando. Tem um monte de perguntas, 1 hora é pouca. Só que assim, já passou de 1 hora de programa já. E muita pergunta que veio pra você, cara. Ah, bacana. Eu fico... Primeiramente, parabéns. 1h30, né? Parabéns pela sua missão, que eu vejo como missão. Te conheci, você não era advogado. Te conheci, você era aluno. Hoje, pai de família. Advogado bem sucedido. No que eu digo, essa preocupação com o próximo. E quando você falou assim, o lado humano, que é isso que falta. As pessoas querem ser ouvidas. Mesmo, Wagner, que você não resolva o problema dela. Só o fato de você ouvir ela, cara, ela vai ficar agradecida, tá? Ah, sem dúvida. Agradeço você. Quero que você venha com o livro aqui. Quero que traga a sua esposa aqui, tá, Dani? Parabéns. Muito, muito bom, tá? Eu que agradeço. Para mim, Arnaldo, foi um prazer imenso também. Te agradeço aí pela oportunidade. A gente tem uma amizade verdadeira e longa já há muitos anos, né? De fato, me recordo muito bem, assim. E quando eu penso em você, cara, eu lembro de um momento
que para mim marcou muito, que foi o dia em que eu recebi a notícia que meu pai teve morte cerebral. Você estava comigo lá no hospital. Eu, você e meus 2 irmãos. E você vê, né? A gente tomou café no A McDonald's, gente cara. tomou café no McDonald's. No Alphaville, não foi? No Alphaville, de madrugada, né? E você veja, eu assim, tenho um ciclo de amizade bastante reduzido, né? E você era um cara que tinha ficado tantos anos longe e depois apareceu e você estava lá nesse momento. Então, eu tenho muita gratidão, assim, porque aquele momento a gente estava bem perdidaço, assim, e foi um momento de bastante dor e você teve as palavras certas ali, né? Eu lembro bem, assim, do que você disse, né? Que você falou que agora era o momento dos meus irmãos e eu nos unirmos para cuidar da minha mãe, dar continuidade no legado do meu pai. Então eu lembro dessas palavras, tenho muita gratidão. Eu lembro por quando você tudo jogou isso. com o Ronaldinho na minha casa, quando o Emery tava tirando o corpo do meu pai no portão. É aquele papo que eu falo com os caras, Wagner. Se eu for na tua casa todo dia, eu vou tirar a sua liberdade e você vai tirar a minha liberdade. Quando as pessoas falam assim, amigo de ano bolso, mentira. Você não sabe escolher seus amigos. Eu não preciso ir na tua casa todo dia pra dizer que eu sou seu amigo. Tem amigo que te dá conselho, amigo que empresta dinheiro, amigo que chama atenção, põe no teu rabo. Pode crer. É o momento. Naquele momento eu vou atrás daquele amigo. Eu sou um cara de muitos amigos. E você é um deles. Não, Fico feliz, eu tá? agradeço, cara. Pela família que você montou, pela Dani, pelos seus filhos e pela sua missão. Tá? Eu que agradeço e assim, eu estou à disposição das pessoas, de fato mesmo, eu encaro a advocacia como uma missão e gosto muito do que eu faço. E gente, que tá ouvindo a gente, quem quiser, o Wagner conta piada demais, é boa praça, você dá risada com ele, dá risada demais, cara, ele parece que esse bicho do mato, cara, e é bom tomar café com ele, cara, você aprende muito com ele, né? E assim, de verdade, a gente tá aqui, Arnaldo, de passagem. O tempo que a gente passa aqui é muito pequeno. Nós vivemos 80 anos, 1/3 a gente dorme. 2/3, o segundo terço, a gente trabalha. O terceiro terço é que só pra gente viver. Se a gente for ficar só pegado em dinheiro, pensando em... Cara, não é dinheiro. E pra onde eu vou, não vou levar nada. Então a gente tem que estender a mão pro próximo mesmo, e eu acho que é a única maneira que a gente tem de tentar melhorar alguma coisa na nossa cidade, né? Então eu sou pequenininho, meu trabalho é pequenininho, o seu é pequenininho, mas devagarzinho a gente vai mudando, vai tentando ajudar as pessoas que chegam até a gente, né? Então, Mauro César mandando um abraço também. Gente, muito obrigado, uma boa semana pra vocês. Que Deus abençoe muito vocês e muito obrigado pelas perguntas, tá? E pela audiência. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Uma boa semana. Do Jânio? Qual que é? Confere que o tempo de serviço militar pode ser computado? Sim. Respondi 10, Jânio. Você tem que pagar, hein, Jânio? Um abraço, Jânio. Jânio, me segue, manda aí no PV do Instagram, ou posso dar meu telefone aqui? Se tiver dúvida agora. aí, ó. Manda aí. É 11 98 207 7008. 98 207 7008. Ô, Jânio, manda um WhatsApp aí, amanhã eu respondo todas as perguntas pra você. Tá, joia. Valeu? Rapaziada, meus amigos, meninos, um abraço, boa semana, fica com Deus. Até semana que vem.